A defesa do Bolsonaro entrou com uma ação dizendo que o ministro Alexandre de Moraes não pode julgar os casos atinentes ao Bolsonaro, a tal suposta tentativa de golpe. Uma vez que o próprio Moraes foi citado 44 vezes como vítima. E por óbvio, em qualquer democracia séria, um homem não pode ser vítima, relator e julgador ao mesmo tempo. Não faz sentido. Agora, o recurso foi julgado. O que você acha que foi a resposta, hein? O que você acha que foi a decisão? Nós vamos falar sobre isso. Vamos falar também sobre o acordo do Mercosul. Pois é, rolou o acordo do Mercosul. Isso é bom ou é ruim? O que vai rolar desse negócio? Deixa que eu tô aqui para te explicar, tá bom? Então não esquece de se inscrever, curtir, compartilhar, é sempre muito importante. Pessoal, o livro Segredos Milionários dos Leilões está aí para você fazer download, ganhar muito dinheiro com leilão de imóveis, então faz o download aí para você também, tá certo? Vamos começar? É o seguinte, como eu disse, o Bolsonaro entrou com recurso e apresentou só um argumento. O argumento de que o Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal, não pode julgar o caso que ele trata de um suposto golpe do Bolsonaro. Para começo de conversa, existem dois institutos: impedimento e suspeição. O impedimento é quando são critérios objetivos, como um é inimigo declarado do outro, a ponto de ter uma demanda judicial de um contra o outro. Outro caso é o da suspeição. Esse já é mais subjetivo, tipo, eu sou inimigo declarado do outro e eu falo ofensas de um para o outro. Ou seja, não tem nenhum critério objetivo. No caso, se você for vítima do outro, o critério é objetivo. Então há impedimento sim, mas não é o que entendeu o Supremo Tribunal Federal. E para mim, acabou o direito no Brasil. Isso é um absurdo. O Supremo Tribunal Federal formou maioria e nega afastamento de Moraes no inquérito do golpe. Cara, é uma coisa mais absurda do que nunca. O Supremo Tribunal Federal formou maioria nesta sexta-feira para negar o recurso do ex-presidente Jair Bolsonaro, que pede o impedimento do ministro Alexandre de Moraes para atuar na investigação sobre a suposta tentativa de golpe de Estado. O ministro Alexandre de Moraes se declarou impedido de participar da votação, tá? Olha só, haveria a possibilidade do próprio Alexandre de Moraes julgar se ele é impedido ou não. Mas aí, nesse caso, ele falou: não, isso eu não vou julgar. Deixa que os meus amigos julgam para mim. E aí ficou para os outros ministros do STF. O principal argumento apresentado pela defesa de Bolsonaro é que Moraes seria vítima das ações, supostamente planejadas como parte do esquema golpista. O relator da ação, ministro Barroso, argumentou que a defesa do Bolsonaro não apresentou razões que justifiquem o impedimento de Moraes para atuar no inquérito. Precisa de razão? É sério que não basta apresentar os autos do inquérito, onde o Moraes cita a si mesmo como vítima 44 vezes? Olha, algo de errado não está certo nessa história. Então, assim, isso aqui é o retrato claro e evidente de que a mídia vai ficar calada, covarde, covarde. De que as pessoas estão observando isso aqui e, sabe, nem que você nunca tenha sentado numa escola de direito, numa faculdade de direito. Eu vou fazer só uma pergunta para você, inclusive, meu caro petista. Imagina se você sai no tapa com um bolsonarista. Chega lá, o juiz é o bolsonarista que você saiu no tapa. Você vai querer ser julgado por ele? Deixa no comentário só para mim saber. Ou então, você tem um vizinho que você odeia, você detesta esse cara, vocês dois são inimigos mortais, vive falando mal um do outro, vocês se odeiam. De repente, você, né, é acusado de ter roubado na casa desse vizinho. Você chega lá e adivinha quem é o juiz? O vizinho. E aí? Tá tudo bem para você? Tá tudo normal? Pois é. Cuidado, que um dia isso pode acontecer com você. Tudo que o STF está fazendo está abrindo precedente. Mas vamos lá. Vou mostrar outro precedente para vocês. É interferir nas regras do jogo. O Randolfo Rodrigues, que é senador da República, ele quer mexer nas regras do jogo. Sabe por quê? Porque ele sabe que a esquerda vai levar uma surra no Senado. E aí ele quer impedir que a direita
consiga senadores. Randolph protocola um PL, projeto de lei, para evitar controle do Senado por Bolsonaro. O projeto não é pelo Brasil, é um projeto de poder deles. Líder do governo Lula no Congresso, o senador Randolfo Rodrigues, do PT do Amapá, apresentou um projeto de lei que, se aprovado, pode atrapalhar os planos do Bolsonaro de tentar dominar o Senado a partir de 2027. Pela proposta do atual líder do Lula, em eleições como a de 2026, quando 2 senadores são eleitos por cada estado, o eleitor teria direito apenas a um voto para o Senado, e os 2 candidatos mais bem votados seriam eleitos. O que o Randolph está falando? É o seguinte, hoje a regra atual é assim. Ano que vem, 2026, ou melhor, no outro ano, 2026, vai ter eleição para o Senado. O Senado, ele é um sistema de alternação. É o seguinte, tem 3 senadores para cada estado, que tem que ter no mínimo 35 anos. Lembrando que o Nicolas ainda não pode ser senador, tá? Mas são 3 senadores por estado, 35 anos, certo? Numa eleição, um senador é substituído. Então, 27 senadores são substituídos. E aí você vai lá e vota em um senador só, porque só um será substituído. Na próxima eleição, 2 senadores serão substituídos, de 4 em 4 anos. Lembra que o mandato é de 8 anos? Então, a cada 4 anos, tem uma alternância. Então, os senadores que foram eleitos lá atrás, né, há 8 anos atrás, na próxima eleição agora, serão 2 que serão trocados. Ou seja, aí vai dar 60 e alguns, né, para serem trocados. Ok, você vai votar em 2. O Randolph quer que você não possa votar nos 2. Você só vai votar em um. E aí o segundo mais bem votado, que sempre vai ser alguém da oposição da esquerda, é o cara que vai levar. Ou seja, estão levando no tapetão, né? Estão morrendo de medo de que a esquerda fique longe do Senado. Pois é, vocês vão ver o resultado disso nas urnas. Eu não acredito que esse projeto vai passar agora, né? Até porque não é bom para o centrão isso, né? Não é bom para o centrão, só é bom para a esquerda. Então não acredito que vai passar. Vamos lá. Vocês sabem que teve o evento CEPAC, né? O CEPAC é o evento de conservadores. A filha do Donald Trump, ela falou um pouquinho sobre países e ditadores. E aí ela citou 2 exemplos: Brasil e Venezuela. Pois é, já chegamos a esse nível. Durante a sua participação no CEPAC, Argentina, um dos maiores encontros conservadores da América Latina, Lara Trump, nora do ex-presidente norte-americano Donald Trump, fez duras críticas ao cenário político do Brasil. Citando o ex-presidente Jair Bolsonaro, ela afirmou que a estratégia de tornar líderes da oposição inelegíveis é uma prática comum em regimes autoritários. Isso é exatamente o que eles fazem em ditaduras. Veja a Venezuela, o que está acontecendo no Brasil, declarou. No mesmo evento, ela, além de outros palestrantes, externam críticas ao processo eleitoral e ao modelo de condução política do país. As menções ao caso de Bolsonaro, que está inelegível até 2030, foram enquadradas como perseguição, uma questão que, segundo eles, ameaça o equilíbrio democrático. Ou seja, quem tem dúvidas mais, né, que o Brasil já está escambando para o lado da Venezuela. Isso aí já não tem mais o que falar, né? E vamos falar do dólar? Todo dia a gente tem que falar do dólar, porque o negócio tá louco, né? Tá mais doido que o padre do balão. Dólar volta a fechar em alta e bate novo recorde sob Lula. Meu irmão, o negócio não tá de brincadeira, não. O dólar encerrou a sexta-feira em alta, registrando um novo recorde de valor nominal frente ao real. Pois é, o Lula é o homem dos recordes, né? A moeda norte-americana avançou 1,13%, cotada a 6,076 no fechamento, superando a marca histórica anterior de 0,06, registrada na última segunda-feira. Durante o dia, chegou a se aproximar dos 6,10. Na semana passada, né, o dólar acumulou alta de 1,26% e no ano já registra uma valorização de 25,5%. É a moeda, o real, a moeda que mais se desvalorizou no mundo. E toda hora tem um argentino tirando onda com o brasileiro. Fazer o quê? Bem feito pro brasileiro. Não soube votar, fez merda, né? Vamos lá, pessoal. Outro ponto que a gente precisa falar.
Acordo do Mercosul, algo histórico aconteceu aqui do meu lado, literalmente do meu lado, né? Eu cheguei a ver o Milei entrando, né, no hotel aqui, o Milei tá hospedado no hotel aqui do lado que eu tô, né? A gente viu o pessoal protestando contra o Milei aqui, né? Os esquerdinhas aí, né? A galera da Argentina deu um pulo para cá para protestar contra o Milei. Mas enfim, histórico. Mercosul e União Europeia anunciaram um acordo de livre comércio após 25 anos de negociação. 25 anos negociando. Tá, mas vocês sabem por que isso aconteceu? Vou contar para vocês. Na manhã de sexta-feira, os líderes do Mercosul e da União Europeia anunciaram em Montevidéu, no Uruguai, um acordo de livre comércio entre os dois blocos econômicos. O evento aconteceu durante a cúpula do Mercosul e contou com a presença de presidentes de países sul-americanos, como Javier Milei, Luiz Inácio Lula da Silva, Santiago Penha, do Paraguai, além do anfitrião Luiz Lacalle Pou, do Uruguai, e da presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen. Né? O que aconteceu? Fecharam um acordo, né, da União Europeia. O ponto mais interessante dessa história não foi nem a fala do Lula, tá? Eu sei que vocês não gostam, vou pedir um minutinho de paciência para vocês para ouvirem o Lula, só para vocês verem a cara do Milei que roubou a cena na hora que o Lula estava falando. É o Mercosul interconectado com a América do Sul e com os grandes temas da agenda global. Os projetos do FOSEM são estratégicos no esforço de redução das assimetrias e de maior aproximação entre nossos países. Não aceitaremos que tentem difamar a reconhecida qualidade e segurança dos nossos produtos. O Mercosul é um exemplo de que é possível conciliar do companheiro Pepe Mujica. Em um discurso histórico na ONU, em 2013, Pepe dizia, e eu repito, sou do Sul e venho do Sul. A esta Assembleia carrego inequivocamente aos milhões de compatriotas pobres nas cidades, nos desertos, nas selvas, nos pampas. A liberdade em todas as suas manifestações é componente essencial de uma democracia sadia. Mas ela deve vir associada à proteção dos direitos e às liberdades de outros e à da própria ordem política. O Brasil já apresentou sua nova contribuição nacionalmente determinada, que abrange todos os gases de efeito estufa e setores econômicos. Assumimos a meta ambiciosa para 2035 de reduzir emissões de 59% a 67% em relação a 2005. Ou seja, vê que o Milei não gostou nem um pouquinho disso, né? Mas vamos lá. Qual que é a síntese desse Mercosul aí? O acordo do Mercosul permite, né, que o Mercosul envie carne, açúcar, arroz, enquanto a Europa exportará veículos e máquinas. É bom para o Brasil, tá? Até porque o Brasil se especializou no agronegócio. Então, o agronegócio terá uma bandeira aberta, né, para poder exportar para o Mercosul. Até porque, né, tem um efeito, né? Tem um efeito. Donald Trump. Tá, o que o Donald Trump tem a ver com o Mercosul? Então, é o seguinte, vamos entender aqui. O Donald Trump, ele já sinalizou que ele vai voltar com uma política muito mais protecionista, né, do que os seus governos anteriores. Uma política muito mais protecionista do que ele fez, né, nas suas últimas gestões. Acontece que o Brasil, né, em grande parte, negocia com os Estados Unidos. Os Estados Unidos, ele tem 15% do mercado do mundo, né? Então, assim, é o grande comprador, é o melhor cliente que qualquer um pode ter. Só que os Estados Unidos está falando, não, eu não vou comprar de qualquer um mais, não é bem assim. Eu não vou comprar de vocês que querem me derrubar. Vocês estão querendo me quebrar, me derrubar, e eu vou ficar comprando de vocês? Não vou fazer isso. Então, alguns países como o Brasil, a galera aqui do Mercosul, falou, e lascou, hein? O cara que compra muito da gente tá ameaçando não comprar da gente, como é que a gente fica? Né? Estamos lascados. O que aconteceu? Vamos fechar esse acordo logo. 25 anos tentando fazer um acordo e não fazia. O medo do Trump foi tão grande que falaram, não, vamos fechar o acordo. Se o Trump não comprar carne do Brasil, eu comprar carne no Brasil. E se vocês não puderem comprar carro do Trump, não tem problema não. Lembra do Peugeotzinho 206? Pode comprar o Peugeotzinho 206 aqui que eu vendo para vocês. Ou seja, para estabelecer negociações, né, e não ficar tão dependente do governo americano. O que não é ruim para o Brasil, tá? Vamos ser honestos. Aqui eu não vou ser hipócrita, não.
todo acordo bilateral é bom. Quem ficou pistolinha foi o ex-namorado do Lula, o Macron. Pois é, né? A ministra do Macron diz que a França lutará contra o acordo do Mercosul. Pois é, o Macron não gostou nada disso. A tal da Sofia Prisma, que é a ministra do Macron, falou que vai espernear, vai dar birra, vai chorar e que vai tentar acabar com o acordo do Mercosul. Mas não adianta. Anúncio de acordo do Mercosul, né? Foi mais uma punhalada no já fraco Macron e não adianta espernear, não adianta chorar, o Mercosul vai acontecer. Essa aqui foi uma bola dentro do Lula, né? Foi um acerto do Lula, aproveitou o time, né? Não vou criticar porque aproveitou o time, né? Para poder fazer esse acordo com o Mercosul e não é um acordo ruim. Embora o Javier Milei tenha críticas acerca disso aqui, e eu concordo, né? É puro hike, tá? Milei diz que Mercosul se tornou uma prisão para seus parceiros. O presidente da Argentina, Javier Milei, advertiu nesta sexta-feira que o Mercosul, o bloco comercial que o seu país fundou há mais de 3 décadas com o Brasil, Paraguai e Uruguai, acabou se tornando uma prisão para os seus parceiros. O Mercosul, que nasceu com a ideia de aprofundar nossos laços comerciais, acabou se tornando uma prisão, que não permite que seus países membros possam aproveitar suas vantagens, comparativas em seu potencial exportador, afirmou Milei, um economista ultraliberal durante a 65ª cúpula do Bloco Sul-Americano em Montevidéu, a primeira em que participa. O Mercosul não permite acordos comerciais com terceiros sem o consentimento dos seus parceiros. Ou seja, você perder sua autonomia. O que o Milei falou está certo em número, gênero e grau, né? Ou seja, você ter um bloco que faz acordo em conjunto, isso é ótimo. Agora, você impedir que um dos países aproveite o seu potencial produtivo melhor, que é o básico da economia, né? O potencial produtivo. E aí você deixa de aproveitar o seu potencial produtivo básico para depois, né, ter que ficar vinculado sempre à autorização de outro país, isso é péssimo. Vou te dar um exemplo. A Argentina produz vinhos muito bons, ok? Mas o Mercosul não vai comercializar vinho com a União Europeia. Então a Argentina não pode vender o vinho dela, que é bom, para a União Europeia se o restante dos países não autorizar. Que pataquada é essa? Então, o Milei tá certo, né? Não tá errado não. Mas não deixa de ser uma boa, né, hipótese, a hipótese do acordo do Mercosul, né? Vamos ser hipócrita não, que o meu negócio aqui é falar a verdade para vocês. Vamos lá. Outro ponto que eu preciso falar com vocês. Olha, a presepada. Cara, Brasil não tem nada de seriedade. O Superior Tribunal de Justiça, o STJ, está julgando se o Putin tem que ser preso ou não. É piada, né? É piada o que a gente vê, né? Tem cada caso que a gente tem que ver, assim, parece que o Brasil já não tem problema suficiente para ter que ficar julgando esse tipo de coisa, né? Um sujeito maluco entrou, né, com esse pedido aí de que o STJ tinha que julgar o Putin, né? Eu vou até ler para vocês, né? Matéria aqui que eu trago para vocês é do Pleno News. STJ rejeita pedido para prender presidente russo Vladimir Putin. Tá de brincadeira. O ministro Herman Benjamin, presidente do Superior Tribunal de Justiça, negou liminarmente o habeas corpus que pedia prisão do presidente da Rússia. Aí já começa estranho, né? Habeas corpus pedindo prisão. Que trem esquisito, né? Que pedia prisão do presidente da Rússia, Vladimir Putin, caso ele adentrasse no território brasileiro. No pedido, o autor da ação solicitava à corte o cumprimento de um mandato emitido pelo Tribunal Penal Internacional. O ministro falou que não é competência do STJ julgar isso. Falou, não, isso é competência do Tribunal Penal Internacional. Não é minha competência. E outra, uma coisa é o Putin estar aqui, a obrigação sim é emitir uma ordem de prisão ou cumprir a ordem que já existe. Não é o STJ que tem que determinar uma ordem aqui não. Então assim, é cada coisa que a gente tem que ver que é, sinceramente, né, chega a ser patético, né? Chega a ser patético. Pessoal, espero que vocês tenham gostado do nosso editorial. Muito obrigado pelo apoio, né? Pela compreensão. Quem gostou, deixa no comentário. Fique até o final, gostei. A gente volta amanhã com mais conteúdo para vocês. Um grande abraço, muito obrigado, fiquem com Deus e até o próximo editorial.